E aí pessoal, tudo bem? Vocês que acompanham o mercado devem ter percebido que na semana passada a Azul foi um dos grandes temas, né? Toda a história de uma possível consolidação do setor aéreo no Brasil, com a Azul eventualmente fazendo um negócio aí com a Latam. Mas eu quero te dizer por que eu gosto das ações da Azul, por que eu compro ações da Azul, elas estão na carteira do PRP, com ou sem esse negócio com a Latam. Bom, um dos primeiros indicadores que a gente usa para analisar a Azul é o tamanho do mercado brasileiro e a penetração de voos no mercado brasileiro comparado com o resto do mundo. Uma comparação que é muito usual e vários analistas fazem, e eu não gosto particularmente, que é ficar comparando o Brasil com os Estados Unidos. Na verdade, eu acho que nenhum país do mundo deve ser comparado com os Estados Unidos. É um mundo muito diferente ali. Tá? Então, às vezes, quando a gente fica comparando com os Estados Unidos, a gente gera expectativas demasiadas em relação às empresas locais. Né? Então, eu prefiro muito mais comparar voos per capita no Brasil com os nossos vizinhos mais imediatos, né? Que também têm defeitos e qualidades como nós. Né? Então, se você comparar o mercado brasileiro, onde voos per capita ficam em 0,5, com o mercado do Chile, em que essa proporção é de 1,3, né, você vê que o mercado brasileiro, de fato, tem muito espaço para crescer. Tem espaço para mais do que dobrar nos próximos anos, talvez demore um pouco, obviamente, mas é um espaço de crescimento realmente muito significativo e eu acho que a Azul está posicionada para pegar na veia esse potencial de crescimento. E aqui comparando, como eu falei, com o Chile, uma expectativa bem razoável e não com os Estados Unidos, onde voos per capita realmente é gigantesco. Bom, por que eu acho que a Azul está especialmente bem posicionada? Vamos pensar aqui um mapa bem tosco. Eu não sou muito bom de desenho, tá? Então vai ser tosco mesmo, né? Mas isso aqui é um triângulo, tá? Que é super famoso no setor de aviação no Brasil, né? Então imagina que aqui está Brasília, aqui está São Paulo e aqui está o Rio. Né? Então quase todo o tráfego aéreo coberto pela Gol e pela Latam está dentro desse triângulo. Né? Então esses são os focos e as empresas tradicionalmente querem ocupar esse triângulo muito privilegiado, né? Ele explica uma boa parte do PIB brasileiro, então dá para entender, mas é um espaço muito pequeno se você lembrar que o Brasil é um país de proporções continentais. Né? Então o que a Azul fez quando chegou aqui no Brasil? Ela falou, cara, beleza, eu respeito o triângulo, também quero me posicionar nele, mas o que eu vou fazer basicamente é isso aqui, ó. Parece uma puta zona, mas ela está ligando todos os principais centros políticos, econômicos, urbanos do país. Então ela desafiou aqui o contexto inicial de um triângulo de Brasília, São Paulo e Rio e falou, cara, eu quero ligar esse país inteiro. Ele acredita, inclusive, tem uma tese aí de descentralização, né? Ter outros polos econômicos, que inclusive foi reforçada pelo contexto da pandemia, e com isso ela tem um serviço muito mais diversificado e que atende a vários interesses, a várias demandas, né? Tanto do ponto de vista turístico quanto do ponto de vista de negócios. Tá? Eu acho que esse é um posicionamento muito inteligente e diria mais, a Azul crescendo e dominando esses mercados, que são vistos como secundários ou terciários, vai ficar bem difícil de concorrer com ela. Então, só para completar essa parte da análise pré-pandemia ainda, né, que é uma análise mais estrutural sobre a Azul, eu acho importante a gente avaliar o que a empresa conseguiu entregar desde as promessas do IPO. Né? Então, uma empresa quando é listada, ela conversa com o mercado, ela dá uma sinalização de expectativas e o mais importante é se ela cumpriu ou não. No caso da Azul, ela não só cumpriu, mas superou essas expectativas. Né? O que aconteceu no período de 2016 a 2019, com duas das métricas financeiras mais acompanhadas pelo mercado, né?
Então, receita líquida de Azul era de 6,7 bi, foi para 11,4, né? Então um crescimento de mais de 70%. E o EBITDA da Azul, que na verdade é como se fosse o EBITDA, mas levando em consideração também o fato de que as empresas aéreas fazem muito leasing de aeronaves, né? E por isso o R, cresceu 100%, né? De 1,8 bi para 3,6 nesse período de 2016 a 2019. Então não temos dúvidas aqui de que a Azul vinha fazendo um trabalho magnífico até a chegada da pandemia. Agora a gente vai ver o que ela fez durante a pandemia. Bom, vamos avaliar então o que aconteceu durante a pandemia. Talvez você se lembre que um pouco depois ali da gente decretar o isolamento no Brasil, fechou o espaço aéreo, obviamente ninguém mais queria viajar de avião. A situação para a Latam, para a Gol e para a Azul ficou bem difícil, né? Principalmente os prognósticos, ninguém sabia o que esperar. E começou um papo de que o BNDES poderia ter que socorrer essas empresas, eventualmente com uma diluição muito desfavorável para o acionista. Felizmente isso não aconteceu, não precisou acontecer no caso da Azul. A Azul conseguiu sustentar uma liquidez, uma posição de caixa muito saudável no contexto de pandemia, né? Ela já vinha, na verdade, com uma posição de caixa saudável, né? E conseguiu sustentar isso ao longo do ano de 2020. E a liquidez da empresa imediata em 3,3 bi, liquidez total de quase 8 bi, face às dívidas, é uma posição ainda confortável, né, que tirou esse risco de descapitalização ou de uma diluição ruim para os acionistas, tirou do radar e acabou ajudando as ações da Azul a se recuperar de um patamar de 20 para próximo de R$40. Além disso, a Azul transformou os limões da pandemia ali numa belíssima limonada, né? Isso aqui é a capacidade doméstica, como ela está sendo atendida pelos três principais players, né? Latam, Gol e Azul. E a Azul é a linha preta aqui, né? Então vocês podem acompanhar aqui de abril de 20, né, até os dias atuais. Basicamente as três andavam meio juntas em relação à capacidade doméstica, e o que aconteceu é que a Azul descolou das demais de maneira favorável, assumiu a liderança ali meio que sozinha, né? Essa queda aqui no final do gráfico para todas elas diz respeito à segunda onda, né? Então não é uma queda preocupante para o caso da Azul, deve, imagino eu, voltar a subir essa linha. Isso explica também, esse sucesso explica também por que existe essa discussão atual da Azul eventualmente consolidar a Latam. Bom, e para concluir essa parte aqui do durante a pandemia, outro movimento muito inteligente da Azul foi ter colocado combustível ali na Azul Cargo, né, que é o braço de logística da Azul. Vocês devem ter acompanhado também e-commerce bombando, essa parte de logística foi ficando cada vez mais importante e a Azul conseguiu se mexer rápido para tirar proveito disso, né? Para vocês terem uma ideia, o market share da Azul Cargo, que era de 17%, pulou para 35% durante a pandemia. As receitas dessa divisão bombaram. A Azul, inclusive, converteu alguns aviões de passageiros em cargueiros, né? E se aproveitou muito bem, muito rapidamente desse movimento. Então a gente sempre valoriza bastante aquelas empresas que têm capacidade de se reinventar, principalmente num cenário de crise. Bom, vamos falar então um pouco sobre o cenário pós-pandemia, né? Se você é um investidor que está buscando ganhos rápidos, não é o caso de você comprar ações da Azul agora, tá? E nem é muito nosso perfil também, tá? Eu acho que esse é um papel para você carregar até o fim de 22, pelo menos, ou até mais do que isso, tá? Mas pode ter um upside muito interessante. Eu acho que esse papel vale mais de R$60. Então, no momento que eu estou gravando aqui, está ali um pouco acima dos 40, né? Então tem um upside sim significativo. E por que eu gosto da empresa, né? Se você pegar o guidance, olhando para frente aqui, eu acho que o guidance que importa é olhar para a EBITDA 2022, né? Que aí a gente vai ter uma visibilidade melhor de um período de normalização da economia, né? E dos transportes, do turismo também. E o guidance de EBITDA para 2022 é de um EBITDA que seria 4 bilhões de reais maior
do que o EBITDA de 2019, né? Então você teve uma pandemia de proporções colossais no meio da história e mesmo assim de 19 para 22, um EBITDA de 4 bi a mais. Isso é muito significativo, isso mesmo considerando uma hipótese de uma queda nos voos corporativos, né? Tem essa tese, que eu acho uma tese muito respeitável, de que o Skype, o Zoom, o Teams vão substituir vários voos corporativos, né? Embora eu acho que o turismo tradicional vá acabar voltando à normalidade, né? Então a Azul, mesmo considerando essa hipótese de uma maneira muito pé no chão, trabalha aí com esse cenário em que o EBITDA de 22 poderia ser 4 bi a mais do que o de 19, é um cenário que eu acho bastante factível para o ritmo que a empresa vem imprimindo. Bom, se você se interessou pelas ações da Azul, você pode acompanhar todas as novidades em relação à empresa e as análises atualizadas dentro da carteira do PRP. Essa é uma das nossas principais posições dentro do book de ações ali do Programa de Riqueza Permanente. E você pode conferir a carteira completa clicando no link aí embaixo do vídeo. Além disso, se você gostou dessa aula, você pode conferir esta e outras aulas como essa, inclusive dadas por outros analistas aqui da Empíricos, no aplicativo que você pode baixar tanto na loja do Google quanto na loja da Apple. E o que é? Chama? Não esquece de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário e até o próximo vídeo.